Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Na data de hoje, estamos com um televisor Sharp de 21 polegadas. Vou mostrar aqui o modelo para vocês, tampa traseira já foi removida. Modelo C2188B de bola. Ok? Qual que é o defeito desse televisor? Eu vou ligar ele aqui. Para facilitar a visualização, eu vou apagar a luz aqui. Vamos ver se a gente consegue. A câmera vai pegar o defeito. Ok? A câmera está nos mostrando aí. O televisor está oscilando o quadro. A imagem não está totalmente aberta, então falta imagem aqui no canto esquerdo, aqui no canto direito, ou seja, o quadro é o famoso defeito quadro pequeno. E ela só fica nessa tela azul aí e não sai disso, não muda canal, não tem imagem. Enfim, na minha opinião, o defeito é causado por fonte baixa. Ou seja, tensão baixa na saída da fonte de alimentação do televisor. Tá ok? Antes da gente prosseguir com o reparo, eu queria dar uma dica a respeito desse televisor. Bom, já com o televisor virado para frente, estamos com acesso aqui pela parte de trás. Dá pra ver que ela tem um alto-falante do lado direito, um alto-falante do lado esquerdo. Tá ok? Ela tem áudio e vídeo também. E ela tem essa placa na lateral direita do chassi, que é a placa de áudio, processamento da tecla SAP, estéreo e todas essas funções adicionais aí que esse televisor tem. Essa placa costuma dar muito mau contato, tá ok? Então a televisão, por vezes ela fica sem som, por vezes o som fica pipocando, às vezes some totalmente o áudio e você não escuta nada, tá ok? Então quem pegar uma televisão dessa com problema no som, o que acontece com ela? Ela dá muito mau contato aqui nesses encaixes da placa, que liga a placa principal nessa placa de som. Então, como a gente pode ver, essa solda aqui, ela em algum momento ela já foi refeita, tanto essa solda aqui quanto essa solda aqui de baixo, elas já foram refeitas, assim como na lateral da placa aqui, ela também em algum momento já foi refeita. Então, provavelmente esse televisor já passou por alguma assistência técnica com esse defeito e o técnico teve que ressoldar esses conectores, esses encaixes aqui que unem a placa principal nessa placa de processamento de áudio, ok? Bom, outra coisa que eu queria falar a respeito ainda da fonte de alimentação. Sobre a fonte de alimentação e a parte de saída horizontal aqui do televisor, o que eu tô vendo? Em algum momento esse televisor sofreu uma queda, ok? Ele deve ter caído no chão e quebrou a placa principal. Na verdade não quebrou, fez uma trinca, né? A câmera não vai conseguir mostrar, obviamente, mas a trinca começou aqui, ela se estendeu por toda essa área, ok? Passou aqui pelo pino 1 do playback e veio até aqui, mais ou menos, ok? Sempre que um televisor cai no chão, a parte mais afetada é essa parte aqui, essa região do playback, tá? Por quê? Porque o playback, ele é o componente mais pesado da placa eletrônica. Então, devido à própria inércia no momento da queda, é normal que aconteça esse tipo de trinca na placa, rompimento de trilha e por aí vai. Então, eu verifiquei todas essas trilhas,
para me certificar que não tinha mais nenhuma trilha rompida, verifiquei tudo. Aparentemente o defeito não está relacionado à trilha quebrada. Então o técnico, o que ele fez? Algumas trilhas ele fez uma raspagem na placa e aplicou bastante solda para poder fazer a emenda das trilhas, como vocês podem ver. Algumas trilhas, essa aqui por exemplo, ele fez a raspagem e descascou um pedaço de fio e colocou aqui, tá certo? E outras trilhas que são um pouco mais distantes, ele resolveu identificar dois pontos que estão abertos e colocar um pedaço de fio. Da mesma forma ele fez com vários pinos aqui do flyback, e esse fio aqui também que liga uma trilha bem longe, tá ok? Isso aqui na verdade era meio difícil de explicar para os clientes como que fazia. Então eu sempre dava um exemplo bem mais fácil da pessoa entender, que quando eu fazia esse procedimento de transpor uma trilha que está rompida, é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia de ponte de safena num paciente, tá? No que consiste uma cirurgia de ponte de safena? Para quem não sabe, quando você tem uma artéria do coração que está entupida, o que o médico faz? Ele extrai uma veia da sua perna e ele implanta no coração para poder transpor a artéria do coração que está entupida, fazendo o sangue fluir normalmente, e aí a pessoa acaba vivendo aí mais 18, 20 anos aí após essa cirurgia, tá? Claro que dentro das suas limitações. Então, o que acontece? Tem pessoa que depois de uma cirurgia de ponte de safena vive 18, 20 anos, e tem pessoa que não se cuida, né? E vive aproximadamente aí 5 anos, como foi o caso de um parente meu, que obviamente eu não vou falar quem é, porque tem uma história envolvida, né? Mas esse parente meu fez uma cirurgia de ponte de safena, durou aproximadamente 4 anos, mas ele manteve o mesmo estilo de vida que ele teve antes de fazer a cirurgia. Bebia muito, comia muita carne vermelha, tinha quadro de colesterol alto, tá? E um belo dia ele tava num, vamos dizer assim, um CDN, ok? E como eu já conhecia esse meu parente muito bem, me ligaram, fui lá, tudo, né? E infelizmente ele havia falecido, tá? Naquele local. Aí, aquela história toda, tive que inventar uma boa história pra família, principalmente pra viúva não descobrir que ele frequentava esse tipo de lugar, né? Tive que botar meio que panos quentes. E isso aconteceu lá na Rua Augusta, em São Paulo, tá? Enfim, são coisas que acontecem na vida da gente que a gente é obrigado a mentir em certos casos para não causar um alvoroço na família, tá? E foi isso. No momento que eu cheguei lá, a gente acaba ficando muito triste por ter perdido, né, um ente querido, mas por outro lado, eu acabei dando muita risada naquele momento por causa na situação em que ele se encontrava, tá? Mas morreu feliz, morreu fazendo o que ele mais gostava, talvez, tá? Enfim, vamos ao diagnóstico agora da fonte de alimentação do televisor. Turma,
Multímetro já ligado no televisor. O negativo do multímetro está ligado ali na malha do tubo, que é o terra do televisor. E o fio vermelho, que é o positivo, está ligado aqui na saída da fonte de alimentação. Está ligado no mais B principal, que é a saída da fonte que alimenta o setor horizontal e várias áreas do televisor aí, tá ok? Eu tô com o esquema aqui em mãos, ok? Aqui nós temos um amplificador de erro, que aqui no caso é o SE115, ok? O multímetro, na verdade, ele tá nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui do capacitor de filtro do mais B principal, que no caso, essa tensão aqui deveria ser de 115 volts, tá ok? Então, eu vou ligar o televisor na tomada. Lembrando que esse televisor da Sharp, ele utiliza fonte auto-oscilante, ou seja, ela não depende de um pulso vindo do microprocessador para poder funcionar, tá ok? Então aqui tá a tecla Power para eu ligar o televisor. No momento o televisor está em stand-by. E como a gente pode ver no multímetro, tem coisa errada. Por quê? Porque a tensão de saída da fonte deveria estar em 115 volts. E como a gente pode ver no multímetro, a tensão tá 12 volts abaixo, tá dando 103 volts. Agora, eu vou ligar o televisor aqui e vamos ver o que acontece com a tensão. Pronto, liguei o televisor e piorou a situação. Em vez da fonte pelo menos se manter naquela tensão, ela deveria se manter em 115 volts. Então, ligou o televisor, colocou carga na fonte de alimentação, vamos dizer assim, a fonte não aguentou a pressão. Colocou carga, ela abaixou ainda mais a tensão de saída. E isso justifica o porquê do televisor estar com aquele quadro pequeno. Ou seja, o televisor tentando ligar e não consegue. Por quê? Porque a fonte de alimentação está baixa. Então o que eu vou fazer agora? De posse do esquema elétrico do televisor, eu vou conferir todos esses componentes aqui na saída da fonte de alimentação, tá ok? Então vou conferir esses dois capacitores de filtro, tá ok? Esse diodo Zener aqui eu posso aproveitar e medi-lo, mas vamos começar com os capacitores aí, porque pela idade do televisor é provável que esteja algum defeito nessa área aí. Turma, eu estava verificando os componentes aqui da parte do mais B, dos 115 volts da fonte principal, e acabei substituindo esses dois capacitores aqui de 270 microfarads por 160 volts, e esse aqui também ele é 270 microfarads por 160 volts, ok? Esse capacitor aqui, eu não notei nenhuma diferença assim, pelo menos no aspecto visual. Só que esse capacitor aqui, obviamente que a câmera não vai conseguir pegar, mas ele está um pouco estufado, ok? Quando eu coloco esse capacitor na bancada, ó, ele fica paradinho, tá? Indicando aí que ele não está estufado. Só que esse daqui, ó, a hora que eu coloco ele fica meio que dançando um pouquinho, indicando que essa parte aqui de cima tá um pouco estufada. E outra coisa que eu vi, ó, esse terminal negativo aqui do capacitor,
Deixa eu colocar aqui para pegar o foco, porque tá difícil. Aqui, ó. Esse terminal negativo do capacitor, ele tá muito frouxo, e o positivo pior ainda, tá? Você consegue mexer ele aqui. Não sei se internamente ele tá quebrado, mas enfim, o fato dele estar estufado e pelo defeito que tava dando, eu resolvi trocar. E agora, deixa eles aqui por enquanto. Agora a gente vai ver o resultado. O multímetro continua ligado aqui no televisor, ali marcando 0,023 volts, porque o televisor está desligado. Agora eu vou colocar na tomada e ele vai entrar em stand-by. Opa, já melhorou. A tensão já chegou em 115 volts, que é a tensão de saída correta da fonte, tá ok? Agora eu vou vir aqui embaixo e pressionar a tecla liga. Pronto, o televisor já ligou. Eu consigo perceber ali que o... Deixa eu ver se a câmera pega. Ah, pegou. O filamento do tubo, ele tá aceso. O televisor tá ligado e a tensão caiu só um pouquinho, de 115 volts caiu para 114,9. Tá ótimo. Já pelo menos essa parte da fonte de alimentação eu acredito que esteja ok. Agora é montar todo o televisor e verificar se é só esse defeito que ela tinha. E é isso aí, turma. Mostrando para vocês aí o televisor já montado, funcionando aqui com a nossa anteninha improvisada aqui, mas suficiente para a gente fazer todos os testes, tá ok? E tá finalizado aí o reparo do televisor Sharp modelo C2188, tá ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante do vídeo, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.